Irmãos, eu quero trazer aqui um conteúdo de um estudo que fiz a respeito do sopro sagrado. Estive compartilhando ali algumas partes desse estudo com os adolescentes, no intuito de esclarecer alguns pontos a respeito do sopro sagrado que não são observados muitas vezes quando a gente ouve falar sobre essa pessoa, sobre este assunto, e que gera muitas dúvidas também, até por conta dessa não observação aos detalhes que estão na Escritura Sagrada, gera muita dúvida nas pessoas. E no intuito de ajudar os irmãos a responderem essas perguntas, a tirarem essas dúvidas, eu fiz esse estudo para ajudar, para contribuir. E assim como ali no retiro a gente não tinha o tempo extenso para podermos colocar tudo aquilo que está no estudo, todos os textos, pensar juntos sobre cada detalhe ali que eu registrei nos textos e que são importantes para nós entendermos a ação do sopro sagrado, o porquê ele foi enviado para os filhos de Elohim, por que ele é necessário e como é que a gente percebe que ele está presente na vida de uma pessoa. Isso tudo a gente precisa conhecer. Mas, por descuidar da atenção ao que está escrito, muitas vezes a gente deixa de desfrutar do sopro sagrado, que é um presente de Elohim. Inclusive, quando ele está falando dessa questão da sua dádiva, do sopro sagrado, em um dado momento ele fala sobre as dádivas que os pais do mundo, carnais, nas trevas, dão aos seus filhos. Quando o filho pede uma pedra, um pão, ele não dá uma pedra. Quando o filho pede comida, ele não vai dar um objeto que não dá para comer, ou um bicho venenoso, alguma coisa que cause dano ao seu filho. Assim também é Elohim. O sopro sagrado foi dado não para gerar dúvidas, para gerar bloqueios, mas para executar as obras de Elohim em nós. Então vamos aqui caminhando nesse estudo, vou compartilhando com os irmãos à medida que a gente vai tendo a oportunidade. E as primeiras perguntas que eu coloquei aqui foram as seguintes. Para quem foi prometido o envio do sopro sagrado? E a segunda, junto com essa, quais são as condições para que essa promessa se cumpra? Então a primeira pergunta, ela fala sobre o direito. Quem tem direito a receber o sopro sagrado? A promessa foi feita para quem? Então, quem pode reivindicar essa promessa? E segundo, quais são as condições para que eu me torne uma pessoa com direito ao sopro sagrado? Isso aqui é uma questão fundamental para que a gente não se bloqueie achando que nós não somos dignos ou que somos dignos com base na imaginação. Porque a gente cria uma expectativa sobre o que é o sopro sagrado e como ele deve agir em nós, que não está baseada na Escritura Sagrada. E por isso nós vamos ler textos aqui para responder as perguntas. Vamos responder com a Escritura Sagrada. Não há nada melhor, não há método melhor para nós resolvermos as nossas dúvidas. Então vamos começar lendo em Atos, capítulo 2, versículos 38 e 39. Atos 2, versículos 38 e 39. Atos dos Enviados, é o nome completo que nós conhecemos. Nas Bíblias aparece Atos dos Apóstolos, mas apóstolos, o significado é enviados, emissários,
referindo-se aos enviados de Yeshua para pregar o anúncio, para manifestar o seu reino aqui na Eretz. Então, Atos 2, 38 e 39, o contexto aqui é que depois que os primeiros discípulos do Senhor Yeshua, que perseveravam em oração ali em Jerusalém, receberam o sopro sagrado, agora Quefá se levanta, juntamente com os demais, para pregar o anúncio àqueles Yehudim que estavam ali para a festa das semanas. E ao começar a pregar, ele vai citar o texto da Escritura para explicar o que está acontecendo, e a partir desse texto ele vai anunciar a Yeshua, dizendo que ele veio, realizou a obra, foi assassinado pelos seus próprios concidadãos, mas Elohim o levantou dentre os mortos. E ao final dessa mensagem vai haver um quebrantamento, uma sensibilização no coração dos Yehudim, que ouviram essa mensagem e receberam, e eles vão perguntar o que fazer. E é aí que entra o versículo 38. Respondeu-lhes Quefá: retornai de vossos caminhos e seja imerso todo varão dentre vós no nome de Yeshua, o ungido, para perdão dos vossos erros, e a dádiva do sopro sagrado alcançareis. Porque palavra da promessa para vós é, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a todos quanto Yahová, nosso Elohim, chamar. Então nós temos aqui a resposta às duas perguntas que eu fiz inicialmente. A promessa é para quem? Quem tem direito a receber? E quais são as condições para que eu receba? Começando aqui do versículo 39 para responder para quem foi feita a promessa. Quefá diz que a promessa é para vós, ou seja, para aqueles israelitas que estavam ali na festa das semanas e ouviram aquela pregação, viram aquela manifestação do sopro sagrado. Ele falou, a promessa é para vós. E ele vai citar o texto de Joel, que nós, aqueles que já temos estudado sobre este assunto, sabemos, eis que derramarei água sobre o sedento, rio sobre a terra seca, né? E fala sobre a questão dos velhos terem visões, os jovens terem sonhos, os vossos filhos transmitirem a palavra de Elohim. Então, é a promessa. E ele cita isso lá no início da pregação, aqui no versículo 16, ele vai começar a falar sobre isso. Né? Que do meu sopro derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas transmitirão, os vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. E também sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu sopro e falarão inspirados, transmitirão. Então, Quefá já tinha mencionado isso. E aqui no versículo 39, ele vai falar, essa promessa é para vós, vossos filhos, e para todos os que estão longe, a tantos quanto Yahová, nosso Elohim, chamar. Claro que aqui, Quefá, a gente vê no início do capítulo que ele já está cheio do sopro sagrado. Mas ele mesmo não entende ainda o que ele está dizendo aqui. Que a promessa do sopro sagrado era para todos quanto Elohim chamar. Só que na mente natural, ele ainda compreendia todos que Elohim tinha chamado da nação de Israel. Ele ainda não compreendia aqui que esse chamado se estendia a toda a humanidade, a todos que, ouvindo a palavra de Elohim, obedecessem. Então essa promessa do sopro sagrado é para todos que atendem ao chamado de Elohim. E agora vamos ver quais são as condições para que eu receba o sopro sagrado. Tenha esse presente de Elohim na minha vida e desfrute desse presente. É o versículo 38. Disse a eles Quefá, retornai dos vossos caminhos, então abandonar o caminho do erro, abandonar a desobediência, abandonar a transgressão aos mandamentos de Elohim, seja imerso todo varão dentre vós no nome de Yeshua ungido. Então a imersão tem que ser feita no nome de Yeshua ungido, conforme estabelecido. Porque nele nós morremos e nele nós somos levantados dentre os mortos. Então aquele que já tem feito o estudo ali do Vereda da Vida, o estudo das imersões, tem estudado a Escritura sobre esse assunto, sabe o significado da imersão em águas. E é um mandamento. Para perdão dos vossos erros. E a dádiva do sopro sagrado
alcançareis ou recebereis. Então ele deixa claro aqui e de forma simples quais são as condições. Eu preciso dar os passos de retorno para Elohim, obedecer ao mandamento, ser imerso em águas e, obviamente, perseverar nessa obediência. E eu escrevi aqui. Então, a condição para eu receber essa promessa, entrar no rol daqueles que têm direito a essa promessa, é estar unido a Yeshua, vivendo em obediência à sua instrução. Ele disse, retornai, porque o reino de Elohim o reino de Shamayim está próximo. Então eu vou retornar dos meus caminhos e vou seguir a ele. Ele fala, quem não renunciar a si mesmo não pode me seguir. Quem não tomar o seu madeiro. Então eu vou me despojar do velho, me despojar dos meus pensamentos, dos meus projetos, das minhas ideias e obedecer à instrução de Yeshua. E aí eu vou me tornar um filho de Elohim e vou ter o direito. Então, direito eu já tenho. Agora, como eu posso desfrutar do sopro sagrado? Isso aí é uma outra pergunta. Mas vamos continuar aqui com outros textos que vão responder da mesma forma, mas acrescentando outros elementos aqui para entendermos a quem foi prometido o sopro sagrado e quais são as condições para nós recebermos essa promessa. Atos 5 ainda, Atos no capítulo 5, Atos dos Enviados, capítulo 5, versículo 32. Mais uma vez, aqui são os discípulos, agora falando diante do tribunal, que está interrogando por causa de uma obra realizada e que faz cheio do sopro sagrado, cheio de sabedoria. Ele vai falar diante daquele tribunal. No versículo 31 ele diz assim, a ele, se referindo a Yeshua, exaltou Elohim com sua destra para príncipe e salvador de Israel, para fazer retornar os seus corações e para perdoar-lhes os seus erros. Então, aqui dentro da mesma linha, retornai dos vossos caminhos, seja cada um imerso no nome de Yeshua ungido, para perdão dos erros, e a dádiva do sopro sagrado recebereis. E no versículo 32, e nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o sopro sagrado, que Elohim deu àqueles que lhe obedecem. Então, obedeceu ao chamado de Elohim, retornou dos seus maus caminhos. Quer dizer, eu virei as costas para a vida que eu achava que era a vida que eu tinha que viver. E agora vou caminhar olhando para Elohim. E tudo quanto ele disser eu vou obedecer. Imersão em águas, vou ser imerso em águas. É como me veio à mente agora a palavra daquele ministro, aquele empregado da rainha de Cush, ou como está em português, da Etiópia, que diante de Filipe ele fala, né, eis aqui água, que me impede de ser imerso. Então ele entendeu a necessidade de ser imerso e já estava disposto a cumprir. E um detalhe que eu estava pensando, que ele foi imerso, Filipe o imergiu em águas, e depois ele seguiu alegre, jubiloso o seu caminho. Mas não fala da imersão dele no sopro sagrado. Mas o sopro sagrado estava nele? Certamente, porque um dos sinais da presença do sopro sagrado na vida de uma pessoa é o gozo da salvação. É a alegria de ter a vida em Yeshua. Uma pessoa que vive murmurando, vive triste, vive reclamando da vida, desgostosa, não tem esperança, essa pessoa você já sabe que não tem o sopro sagrado. Pode até, né, durante uma reunião, sempre enrolar a língua, pode até profetizar, né? Como o pastor Mário falou nesta manhã, profetiza o profeta que mente mais do que o pai. Mas você não vê a alegria da salvação, a alegria de pertencer ao reino de Elohim na vida da pessoa. Então o sopro sagrado não está presente. Porque ele é o sopro de alegria, como diz, o reino de Elohim não é comida nem bebida,
Mas é justiça, paz e alegria no sopro sagrado. Então, o sopro sagrado vai promover justiça, shalom e alegria. E voltando aqui. Então, o sopro sagrado, Kefas está falando diante deles, é testemunha daquilo que Kefas está falando. E esse sopro sagrado foi dado a todos os que obedecem. Então, se você está na obediência a Elohim, está consciente da sua obediência, e para estar consciente da obediência não é imaginação, novamente a gente reforça isso, não é imaginação, você tem que conhecer os mandamentos de Elohim, o que Elohim mandou o ser humano fazer e o que Elohim mandou você especificamente fazer. Aí a pessoa fala, mas isso aqui não é errado, isso aqui não é pecado. Você perguntou para Elohim? Ou você está procurando a opinião de alguém favorável ao seu interesse? Quem tem que dizer o que é certo e errado é o Senhor, é Elohim. Se você quiser receber dele as suas dádivas. Então, foi dado, o sopro sagrado é dado àqueles que obedecem. Outro texto. Agora a carta de Shaul aos Romanos, capítulo 8. Carta de Shaul aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 16. Tudo isso nós estamos lendo para responder a pergunta: quem foi prometido e quais são as condições para que a promessa se cumpra? Não basta só ter o direito. Eu tenho que preencher as condições. Porque se eu não na verdade, uma coisa está ligada à outra. Para ter direito, eu preciso preencher as condições. E para preencher as condições, eu tenho que ter o direito. Então, nós vamos ver aqui o texto que mostra isso. Romanos 8, versículos 14 a 16. Porque todos aqueles que pelo sopro de Elohim são conduzidos, filhos de Elohim são. Então, se uma pessoa é conduzida pelo sopro de Elohim, ela é filha de Elohim. Agora, se essa pessoa não ouve a voz do sopro sagrado, se você comete um erro, e isso não causa nada de pesado no seu interior, o sopro sagrado está longe e talvez nunca tenha se aproximado. O bastante para encher você. Porque perto ele está sempre, né? Procurando convencer o ser humano do erro, da justiça e do juízo. Mas entrar, porque se ele estiver, você percebe a tristeza, percebe o afastamento. Não há como uma pessoa se dizer cheia do sopro sagrado e quando erra, comete um erro, não sente nada. É a mesma coisa. E aqui eu não estou falando de erro grande, de erro horrível, que causa escândalo nas pessoas. O que é o erro? Aqui eu estou usando o significado base de het, que traduzem normalmente para pecado. Mas a palavra ela quer dizer erro. Quando é que você está no erro? Quando você não está no caminho de Elohim. Quando você não está procedendo conforme a Torá de Elohim. E o Hanan fala sobre isso. Né? O que é o erro? É a transgressão, é a rebelião contra os mandamentos de Elohim, contra a Torá de Elohim. E aí a gente coloca pecado. Né? Mas aí quando você vem para a linguagem jurídica do mundo, não fala assim, você é suspeito de ter cometido um pecado. Não, você é suspeito de ter cometido um crime, de ter cometido uma transgressão à lei, de ter errado contra a lei. As pessoas usam pecado só para a questão religiosa. Mas, na verdade, não precisa haver uma palavra pecado específica para religião. Essa é uma questão de conduta. Você tem uma regra e você não está agindo de acordo com essa regra. Então, você está andando errado às vistas desta regra. Então, aos olhos de Elohim, ele vai considerar certo e errado olhando para a sua Torá e não para a Torá dos homens.
Então ele diz aqui, todos os que são conduzidos pelo sopro de Elohim são filhos de Elohim. Então é uma análise que você tem que fazer. Eu estou sendo conduzido pelo sopro de Elohim ou estou sendo conduzido pelos meus sentimentos? Ou estou sendo conduzido pela aparência, pela cobiça dos olhos? Estou sendo conduzido pelas circunstâncias, como Shaul, né? Movido pelas circunstâncias eu fui ou movido pelo povo, o povo quis poupar o gado. Quem é que te move? Quem é que te conduz? É o sopro sagrado de Elohim? E nós vamos ver, aqui dentro do tempo que a gente tem, como é que o sopro sagrado faz essa condução e ao que ele nos conduz. Versículo 15. Porque não o sopro de servidão recebestes, ou o sopro de escravidão, no qual retornareis para o medo, mas antes o sopro conforme o direito dos filhos, no qual chamamos papai, nosso pai. Né? Ou como está aí, Abba Avinu. Chamamos papai, nosso pai. Então, o sopro sagrado ele é um direito dos filhos. Não recebemos o sopro de escravidão para novamente vivermos com medo da morte, com medo do que vai acontecer, com medo de dar errado. Recebemos o sopro que é dado aos filhos, aqueles que têm um pai em quem podem confiar, um pai que é pastor, que guia suas ovelhas às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, e com seu cajado nos conforta, nos guia para o caminho e que nos guarda do mal. Então, vemos mais um detalhe aqui. O sopro ele é um direito dos filhos. Então, é dado aos que obedecem, é dado aos que retornam dos seus caminhos, maus caminhos, e são imersos no nome de Yeshua ungido, crendo nele, obedecendo a ele, e é dado aqui aos filhos de Elohim. Outro texto, 2 Coríntios, segunda carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 2. Na verdade, segunda carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. Capítulo 1, versículos 21 e 22. Diz assim: mas o que nos confirma convosco no ungido, ou seja, quem confirma que nós estamos no ungido e que nos ungiu é Elohim. É ele que confirma quem são os seus filhos. E qual é a maneira de ele confirmar quem são os seus filhos? O qual também nos selou e deu o penhor do sopro em nossos corações. O que é o penhor? Penhor é a garantia. Você dá o penhor como garantia de que você vai cumprir um compromisso. Assim Elohim também, ele faz as suas promessas de nos dar a vida eterna, de nos salvar da ira vindoura, da destruição que vai afetar todo o mundo e todos aqueles que não obedecem a Yeshua, seu Filho amado. Ele vai nos salvar de tudo isso. E qual é a garantia que ele nos dá? O seu sopro sagrado. Então, aquele que não tem o sopro sagrado tem garantia de quê? De condenação. Porque todos os que são filhos são guiados pelo sopro de Elohim. O sopro de Elohim é direito dos filhos. E ele confirma os seus filhos com o seu sopro sagrado, derramando em nossos corações. Então guardem essas palavras. Eu estou aqui lendo o que está escrito da parte de Elohim. Gálatas, carta de Shaul aos Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Gálatas, capítulo 4, versículo 6, diz assim: e porque sois filhos, olha a condição aí, dado que sois filhos, Elohim me enviou aos vossos corações, ou seja, para morar em vossos corações, para encher os vossos ser, o sopro de seu filho, que clama, Avinu, Avinu, o nosso Pai, nosso Pai.
Aparece aí Abba Pai, né? Então é a mesma expressão que nós lemos anteriormente em Romanos, né, quando ele fala o sopro conforme o direito dos filhos, no qual nós chamamos papai, nosso pai. Então uma expressão semelhante aí, agora falando aos Gálatas. Porque sois filhos, ele enviou aos vossos corações o sopro de seu filho. E aqui a gente já percebe que é o sopro de Yeshua. E a gente vai ver o texto que mostra que uma das funções do sopro sagrado é ser a presença de Elohim em nós. Quando o Senhor Yeshua diz que eu estou convosco todos os yamim, ou todos os dias até o fim, como é que ele vai estar presente conosco todos os yamim? Ele está no trono, à destra do Pai, reinando. O mundo não sabe que ele está reinando já, mas ele está reinando, está administrando. Mas ele enviou o seu sopro sagrado para fazer o trabalho que ele estava fazendo aqui com os seus discípulos. Então, se você não tem o sopro sagrado, você não vai desfrutar da presença de Yeshua no seu cotidiano. Porque sois filhos, Elohim enviou aos vossos corações, aos nossos corações, o sopro de seu Filho que clama, nosso Pai, nosso Pai. Mais um texto escrito por Shaul aos Efésios agora. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. E esse texto aqui que Shaul está escrevendo aos Efésios é interessante, porque o modo como eles receberam a imersão no sopro sagrado, a manifestação do sopro sagrado na vida deles, foi um modo diferente. Aqui a gente não vai conseguir, talvez, ler hoje, que é uma outra parte do estudo, mas Shaul, ele quando chegou em Éfesos, né, ou Éfeso, ele encontrou ali alguns discípulos que tinham recebido a pregação por intermédio de Apolos. Só que Apolos ele não tinha no seu conteúdo o conhecimento da imersão no nome de Yeshua, o ungido. Ele ainda estava ensinando a imersão de Yohanan, que era uma imersão específica para a apresentação do ungido de Elohim. E também não tinha o entendimento a respeito do sopro sagrado. Então esse ensino ficou faltando para aqueles discípulos em Éfeso. E quando Shaul chegou ali, ele resolveu essa questão, a questão das condições para você receber o sopro sagrado. Ele resolveu ali a pendência, a falta do conhecimento, a falta do cumprimento do mandamento, para que eles pudessem receber o sopro sagrado. Então, eles receberam, né? Mas esse detalhe aí a gente pode ver mais para frente. E aí, Shaul vai escrever isso aqui depois para eles, para os Efésios. Aqui no capítulo 1, versículos 13 e 14, diz assim: nele também vós estáis. Se referindo, nele aqui se refere ao ungido. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o anúncio da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o sopro sagrado da promessa. Então, o selo da promessa vem depois de ouvir a palavra. Aqui também pastor Mário nos lembrou a respeito do que é esse ouvistes. Aqui, na verdade, segundo o português, nem é ouvir, é escutar. Porque o ouvir é quando o seu aparelho auditivo consegue receber sons, você vibra aqui o seu corpo, seu ouvido, e você consegue discernir que está havendo um barulho. Agora, escutar é quando você entende o que esse barulho representa. Alguém fala algo, alguém chama pelo teu nome, e se você não escuta, você está desatento, você não vai se virar. Você não vai nem se dar conta de que alguém está chamando o teu nome. Agora, quando você está atento, você está escutando.
Então você está usando a audição, você está ouvindo, mas está mais do que isso, está entendendo o que você está ouvindo. Então você está escutando. E aqui esse verbo que vem do que aqui shemaetem, que aparece aí escutastes, na verdade é além de escutar, é de atender, ou seja, obedecer. Você escutou, como o Senhor Yeshua disse, eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante àquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Então não é só, eu ouvi, escutei, entendi e vai embora. O maligno vai roubar a palavra e não vai surtir efeito nenhum. Agora, se você escuta e obedece, aí a operação vai vir. Então ele diz aqui, depois que escutastes, atendestes a palavra da verdade, o anúncio da vossa salvação, assim como que fala, pregou, agora retornai dos vossos caminhos, sede imersos no nome de Yeshua ungido, e vocês vão receber. E tendo nele também crido, fostes selados com o sopro sagrado da promessa, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança. Ou seja, quem tem herança? Quem tem direito à herança? Naturalmente, não precisa fazer nada para ter direito. São os filhos. Tem o sangue, tem o nome. Então, o patriarca, depois que morre, ele vai deixar para a sua descendência. Isso numa condição normal. Então, ele é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Elohim, para louvor da sua glória. Então, mais uma vez, ele vai colocar aqui as condições para você receber o sopro sagrado e vai dizer que isso é dado como uma garantia da herança, ou seja, para os filhos. Aí a pergunta que cada um dos irmãos, especialmente aqueles que ainda não experimentaram esse gozo da presença do sopro sagrado e não têm experimentado diariamente, eu não estou falando aqui de receber o sopro sagrado no momento, falar em línguas e depois esquece. Ou então, depois a gente clamar para o Senhor, renova-me, Senhor. Aí o que a pessoa está pedindo na verdade? Eu quero falar em línguas de novo. Mas quando a gente estuda a Escritura, ouve que Shaul, por exemplo, fala sobre isso, a gente vê que essa oração não é uma oração sábia. Eu não devo pedir para o Senhor me renovar pensando, eu quero falar em línguas de novo. Porque o Senhor tem um caminho mais excelente para o seu povo. E, adiantando aqui alguma coisa, os irmãos leiam 1 Coríntios 14 depois. Nós não vamos ler aqui hoje. Os irmãos vão entender o que eu estou falando. O Senhor não quer que a gente fique falando em línguas somente. Falar em línguas e novas línguas, as línguas celestiais, é um dos sinais, uma das operações do sopro sagrado. E não é a mais importante. Embora se faça parecer por aí que é a mais importante. Tenho que falar em línguas. Como sinal de que o sopro sagrado está em mim. De que eu fui imerso no sopro sagrado. Mas nós temos que aprender que é um dos sinais e não é o mais importante. E lendo 1 Coríntios 14, os irmãos vão ter algum entendimento sobre isso. Efésios, então, 1, 13 e 14 diz aqui que as condições para recebermos o sopro sagrado e que o sopro sagrado é dado aos filhos. Então, é uma promessa para aqueles que se tornaram filhos. Ganham o direito de receber o sopro sagrado. Então, eu devo estar unido a Yeshua, ser um filho de Elohim e estar vivendo na obediência. Então, eu vou ter direito a receber o sopro sagrado. Eu vou estar em condições de receber o sopro sagrado. Agora, a gente entra aqui num outro ponto, já caminhando para o final do nosso tempo, e vamos responder a outras duas perguntas. Eu quero receber o sopro sagrado. Aí a pergunta que eu faço, não é essa que eu escrevi aqui, mas você deve se fazer a pergunta, para que eu quero o sopro sagrado? É para falar em línguas? Eu quero o sopro sagrado para que saia um fardo sobre mim, que as pessoas, está todo mundo falando em línguas ao meu redor e eu tenho que falar também para as pessoas pararem de me encher? Ou para eu cumprir poder ticar lá na minha lista, falei em línguas? Então, a pergunta que eu coloquei aqui, por que precisamos do sopro sagrado? Quais são as funções do sopro sagrado?
Eu só vou entender por que eu preciso do sopro sagrado, por que Yahová ele enviou o seu sopro sagrado, e por que ele tem interesse que sejamos cheios do sopro sagrado, se eu entender as funções do sopro sagrado. E o Senhor Yeshua, ele explicou para a gente essas funções. Na verdade, explicou aos seus discípulos, e os seus discípulos registraram para o nosso ensino, graças a Elohim. Então vamos ler aqui o texto, que eu acredito que é o último texto que poderemos ler hoje. Yohanan, aí aparece João nas Bíblias em português. Yohanan, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 15. E aí, na próxima oportunidade que nós tivermos, nós vamos estar continuando a responder essa pergunta aqui. Por que precisamos do sopro sagrado e quais são as funções do sopro sagrado? Para eu conseguir discernir se o sopro sagrado está em mim ou não, eu preciso saber como ele age, o que ele faz. Se eu não souber disso, eu vou ficar na imaginação. Ficar achando, fulano é cheio do sopro sagrado. Por quê? Porque ele sapateia muito bem. Porque ele gira no manto, que é uma benção. Mas a gente, lendo a Escritura, a gente não vê nada disso, de girar no manto. É o mistério disso, o mistério daquilo, mistério do riso, da gargalhada, mistério do telefone. Na Escritura não existe nada disso. O sopro sagrado não veio para fazer macacada. Então vamos ver aqui Yohanan, capítulo 14, versículos 15 a 17. Lembrando da menção que o pastor Mário fez nesta manhã, do versículo 12. Aquele que crê em mim, ou como eu escrevi aqui, o que se firma em mim, as obras que eu faço fará também, e maiores dos que estas fará, porque para o meu Pai eu vou. E logo a seguir, no versículo 15, ele vai começar a falar assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu não comecei pelo versículo 15 à toa. O que vem depois vai depender disso aqui. Guardar os mandamentos de Elohim. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Melites, para que fique convosco para sempre. O sopro da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, uma das funções do sopro sagrado é ser a presença de Elohim em nós. Como eu disse, o Senhor Yeshua disse: eis que estou convosco todos os yamim. Como é que ele está conosco? Através do seu sopro. O sopro de seu Filho foi enviado a nós, para estar em nós, habitando em nós. Então ele diz aqui: aquele que, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai. E ele vos dará outro Melites. O que é um Melites? É um mediador. É uma pessoa que está ali ajudando na interpretação, ajudando no entendimento, na conciliação. E o sopro sagrado, nessa mediação, ele vai cumprir várias funções. E uma delas é ser a presença de Elohim em nós. O mundo não pode receber esse sopro sagrado, porque Elohim não habita naquele que está nas trevas. Ele vem fazer morada naquele que está amando a ele, guardando seus mandamentos. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Agora a gente pula para o versículo 25 e vamos ler até o versículo 27. Ainda em Yohanan 14, versículos 25 a 27, para vermos ainda outra função do sopro sagrado. Ele é o sopro da verdade. Ou seja, ele não mente, não nos enganará, não nos induzirá ao erro. Versículos 25 a 27. Tenho-vos dito isto estando convosco. Então o Senhor Yeshua estava dizendo aos discípulos enquanto ainda estava aqui na Eretz. Mas o Melites, ou seja, o sopro sagrado que enviará o Pai em meu nome, vos ensinará tudo. E então vos lembrará tudo que informei para vós.
Então, uma outra função do sopro sagrado é nos ensinar tudo. Então, uma pessoa que tem o sopro sagrado guiando a sua vida, ela vai saber o que fazer em qualquer situação. Aí você fala assim, mas não vou ter nunca mais dúvida? Você vai ter dúvida, mas não vai permanecer com a dúvida se o sopro sagrado estiver te guiando. Porque tudo que você pedir será dado, como o Senhor Yeshua prometeu. Tudo que você pedir, inclusive sabedoria. Aquele que tem falta de sabedoria, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe como agir, peça a Elohim. Peça com confiança, com firmeza, emuná. E o sopro sagrado de Elohim vai fazer você saber. Ainda que você não entenda, como eu mencionei que fale pregando. Ele falou que a promessa é para todos que estão longe, a todos quanto Elohim chamar. Mas ele ainda não tinha esse entendimento de que esse todos incluía aqueles que não faziam parte da nação de Israel, dos filhos de Israel. Mas a sabedoria estava na fala dele. A fala dele era a verdade, o sopro da verdade estava falando. Embora ele ainda não tivesse o entendimento completo. Versículo 26, que nós lemos. Ensinará tudo, então vos lembrará de tudo. Então, uma outra função do sopro sagrado é nos fazer lembrar daquilo que nós já temos recebido de ensino. Porque nós não podemos esquecer. É um mandamento, a gente tem que lembrar. E para lembrar, a gente tem que ficar repetindo. E mesmo assim, na hora do nervosismo, pode dar aquele branco. Mas o Senhor Yeshua disse, não cuideis o que haver de dizer, porque na mesma hora vos será concedida a palavra certa. E quem é que vai conceder? É o sopro da verdade. Versículo 27. Deixo-vos o shalom, o meu shalom vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esse shalom, que é a plenitude, que vai trazer sossego de alma, tranquilidade, sabendo que Elohim está no controle, ele vem e é constante e perene na vida do salvo pela presença do sopro sagrado, como nós vimos, que o reino de Elohim é justiça, shalom e alegria no sopro sagrado. Então, amados, encerro aqui esta parte da meditação, deixando este conteúdo para a edificação dos santos, e que o Senhor nos conceda aí oportunidade para continuarmos neste estudo, para que vivamos e andemos no sopro sagrado e desfrutemos deste gozo e dessa bênção pela presença de Elohim em nós.